muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Câmara Municipal de Manaus, o Câmara de Ideias. Aqui nós vamos debater, conversar e também inspirar a população e o público que nos acompanha. Para este primeiro episódio, nós temos a presença do Dr. Washington Júnior, da ativista Brenda Graziella e, claro, da jornalista Priscila Gama. Bem-vindos. Por favor, se apresentem. Muito obrigado, Lidiane. Boa noite a todos. Boa noite, Brenda, Priscila. É uma enorme satisfação estar aqui representando a Oncológica do Brasil nesse debate nessa conversa, na verdade, de extrema importância sobre o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização acerca do câncer de mama. Eu sou Washington Júnior, sou médico, sou coordenador clínico da Oncológica do Brasil aqui em Manaus, com área de atuação em oncologia, dor e cuidados paliativos. É uma enorme satisfação estar aqui hoje. Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite a você de casa também. É uma honra participar do primeiro podcast da Câmara. Com certeza nós estamos em um mês muito importante, né, e significativo, que é o Outubro Rosa. A gente vem aí potencializando essa campanha, relembrando sobre o cuidado que tem que ser o ano inteiro, sim. E é uma honra como ativista, né, representando tantas mulheres que vivem essa dor, o processo, mas que também superam, né? Sempre falo que há vida, sim, pós o diagnóstico. Muito obrigada pela oportunidade. Uma ótima noite para todos vocês que estão aqui, Lidiane, Dr. Washington, Brenda e você aí de casa. É sempre um prazer compartilhar, aprender também, né? Sou jornalista, servidora da Diretoria de Comunicação aqui da Câmara Municipal de Manaus. E é claro que a gente soma aí também nesse diálogo tão importante, levando conhecimento, informação para vocês que acompanham a nossa programação, né, Lidiane? Exatamente. E como o doutor já adiantou, este primeiro episódio nós vamos falar de câncer de mama, campanha Outubro Rosa, tudo isso para retratar não só a saúde da mulher, mas também dos homens. Para começar, doutor, 1 a cada 8 mulheres pode ter câncer de mama em algum momento da vida. Uma realidade. Exatamente. A gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais prevalente no sexo feminino, né? Anualmente totaliza aí mais de entre 73 e 75 mil casos anuais, né? Existe uma cartilha que o INCA emite a cada 3 anos, trianual, que é uma estimativa sobre os números, os novos casos de cânceres anualmente, né? E aí tem essa estimativa de que no triênio de 2023 a 2025 eram estimados e foram diagnosticados aproximadamente 73 mil novos casos de câncer de mama. A gente está falando aí sobre o câncer que, infelizmente, é mais fatal na população feminina, o câncer que é mais prevalente, é o câncer que acomete 1 a cada 8 mulheres, que a gente sabe que está diretamente relacionado com a idade, com o sexo feminino, apesar de que, né, homens também desenvolvem câncer de mama. Claro que o percentual é esmagadoramente menor, apenas 1% da população, quando comparada com a população feminina. E é de muita importância a gente falar sobre o câncer de mama neste mês, né? Eu costumo falar que ainda bem que nós temos o Outubro Rosa para falar sobre o câncer de mama, mas que a gente não deve falar somente em outubro, né? Porque, afinal, o câncer de mama ocorre o ano inteiro. Deveria ser o ano rosa, né, Brenda? De rosa o ano inteiro. Doutor, e quando a gente fala de câncer de mama, é uma doença que acomete não só as mulheres, tem também aí 1% de chances, né, de acometer homens, apesar de ser raro. É também importante a gente trazer esse tema, né, do diagnóstico precoce, que é uma oportunidade também para esse homem se cuidar, né? A Brenda veio de rosa e acabei vindo de azul, propositalmente já antecipando aí, porque Novembro Azul está batendo a porta e os homens também precisam desse autocuidado, porque o câncer de mama também está presente no sexo masculino, é isso, doutor? Exatamente. Eu também me antecipei, acho que vim um mês antecipado, né? Mas quando a gente fala sobre saúde, independente da cor que nós usemos, né? Seja Outubro Rosa, seja Novembro Azul, quando a gente fala de cânceres no contexto geral, a gente bate muito na tecla acerca de prevenção, né? Daqui a pouco a gente fala sobre prevenção para tentar destrinchar, que às vezes pode confundir, né? E também sobre o diagnóstico precoce, que a gente sabe que o diagnóstico precoce está diretamente relacionado com altas taxas, com a alta efetividade do tratamento, né? A cura ali mais de 95% dos casos. Então, seja no Outubro Rosa ou no Novembro Azul,
né, a gente está aqui para trazer a conscientização. A Brenda é um exemplo disso, de autoexame de diagnóstico precoce, né, Brenda? Aos 23 anos, diagnosticada com câncer de mama. É isso mesmo. A gente ouve muito falar em câncer de mama silencioso, no qual a mulher não tem nenhum sintoma e tem que fazer a mamografia. Mas uma menina de 23 anos não tem indicação para mamografia. Então, como foi que eu descobri? Através de um sintoma. Então, biologicamente é comprovado, o doutor Austin pode confirmar para mim, eu estudando depois, que quanto mais jovem a gente desenvolve a doença, mais agressiva ela se manifesta no corpo. Eu tive um triplo negativo, um estadiamento B. Então, o primeiro sintoma que eu tive foi a dor, um formigão. E assim que eu toquei na auréola, era um pequeno fragmento, acho que menor do que um carocinho de arroz. E naquele momento eu chamei minha mãe, não, minha filha, você vai menstruar daqui a alguns dias. E aí eu fui procurar fazer uma ultrassonografia da mama. Mas a ultrassonografia da mama, eu só sabia, Lidiane, porque a minha mãe é bilateral, ela teve 2 cânceres de mama. E a curiosidade minha foi uma vez em uma consulta, doutor, minha irmã já tem 40, pode fazer mamografia, o que eu posso fazer? Aí ele só inclui nos seus exames preventivos a ultrassom da mama. E eu fiz isso por 2 anos, nunca senti nada. Então, logo que eu tive o sintoma, eu lembrei da ultrassom e fui fazer. O primeiro médico que fez a ultrassom em mim perguntou quem tinha me encaminhado. Falei, ninguém, é que a minha mãe é bilateral, teve 2 cânceres, não se preocupa não, câncer de mama na tua idade não tem. E ele me mandou para casa para tomar um medicamento. Tomei o medicamento, aquela dor persistiu, passou umas semanas, e eu com aquele incômodo. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu procurei o especialista, que é o mastologista, o médico que entende verdadeiramente da mama. Levei o mesmo, com propriedade. Levei para ele o mesmo exame, com o mesmo resultado impresso, a mesma ultrassom. Ele olhou para mim e falou assim, pode ser sim um câncer de mama, Brenda, sua mãe é bilateral. Vamos fazer uma biópsia. Já fui para biópsia de pulsão, deu inconclusivo, fiz uma biópsia incisional, que fala, que é um corte maior, retirei o fragmento. E aí sim eu tive o resultado. Então, do primeiro sintoma que eu tive até o diagnóstico final, correndo contra o tempo e com recursos próprios, nós estávamos em 2020, em pandemia, tudo um caos, eu gastei quase 15 mil reais. Ainda bem que teve para gastar, né? Exatamente. E quem não tem de onde tirar? Eu não tinha disponível na hora, não era algo que eu esperava, mas eu tive que conseguir. Então, quem não tem realmente como conseguir esse valor, acaba perdendo a vida, porque é um câncer muito agressivo que, até fazendo quimioterapia, ele não estava regredindo. Ele continuou avançando no meu corpo, a minha mama estava atrofiando. Então, se eu não tivesse corrido contra o tempo, Lidiane, eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Brenda, e como é que foi nessa tua corrida pela vida, né? A gente pode assim dizer, você ouvia comentários, você tá procurando, tira isso da tua cabeça, pensamento positivo. É muito nova. Tem a máxima, né, o ditado que fala, né, Lidiane? Quem procura acha. Como é que foi? Conta pra gente. Olha só, primeiro exemplo, a minha mãe sempre foi uma pessoa de estar fazendo consultas, como eu falei, ela teve o primeiro, teve o segundo, e a minha tia falou exatamente essas palavras para ela. Ela se vive no médico, fica procurando doença. A minha mãe falou assim, eu não procuro, mas se ela estiver lá, eu vou encontrar e vou tratar logo. Então, minha mãe sempre teve esse pensamento. Eu, como qualquer outra menina de 20 anos que não pegava nem gripe, não tinha o costume de ficar fazendo exames constantes, né? Tanto que a minha imunidade durante o tratamento sempre foi boa. Só que eu vi aquele incômodo, e eu até falo sobre a opinião alheia, né? Eu tenho uma amiga estudante de enfermagem. Isso não é nada, não. Tu deve ter batido, deve ser tua menstruação, teu namorado deve ter apertado com força. E, sabe, comentários acontece logo assim. A comparação também, né? Fulana tem 20 e poucos anos, não tem, eu não Os tenho. achismos, né, doutor? O achismo é primeiro número 1. Aí é o que eu falo, amiga. E o pior não é nem isso, né, Brenda? Que você ouvir isso de mulher, de uma outra mulher, parece que fere mais e tira aquela força, né? Um pouquinho de força que tem, aquela crítica acaba desanimando. Como é que foi esse conflito emocional entre o dilema, a busca pela vida, as críticas, né? Pessoas próximas a você te criticando? Como é que foi que a Brenda agiu naquele momento? Então, eu lembro que um pastor orou na minha cabeça enquanto eu estava esperando o diagnóstico, né?
E aí ele orou na minha cabeça e eu falava, meu Deus, será que eu tô com pouca fé? Porque eu tenho certeza que isso aqui vai dar alguma coisa. Sabe aquele sexto sentido? E eu falava, será que eu tô com pouca fé? E quando a gente tem um diagnóstico, aí vem a pessoa. Olha, mas a Maria, prima da Joana, tia da Patrícia, falou que com ela não aconteceu dessa forma, que ela fez isso, ela fez aquilo, você tem que fazer também. E as pessoas, elas dão opinião às vezes para ajudar e acaba atrapalhando. E aí um paciente, ele fica já atordoado. E naquele momento que a gente ouve o que você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo, calma. A minha família queria que eu parasse de trabalhar, que eu ficasse em casa por autoproteção, porque eu não podia me estressar. Então eu tinha que ir contra eles, falar, não, gente, eu vou continuar trabalhando, se eu puder continuar de casa, home office, eu vou começar com a empresa, não me invalida. Deixa eu continuar e levar a doença da forma que eu puder. Espairecer também, né? Exatamente. Eu falava assim, mesmo que o meu corpo pereça, que minha mente não padeça. Então, é muito importante a gente respeitar a opinião e a vontade do paciente também. Não cobrar dele, você tem que ter fé. Eu tenho fé. Fé não é você não passar pelo processo, você evitar o processo de dor. É você passar por ele, acreditando. Enfrentar de cabeça erguida. Exatamente. E no dia que eu for chorar, eu vou chorar. No dia que eu estiver triste, eu vou ficar triste. Mas o outro dia é um novo dia e eu sei disso. Mas deixa eu chorar hoje, sabe? Deixa eu ficar... né? Isso, deixa eu ter esse tempinho hoje para mim. Você é a personagem principal dessa história. Né? Porque o que a gente, como médicos, tenta fazer nesse meio de campo, digamos assim, é auxiliar da melhor maneira possível, né? E a questão... Além de você ter que lidar com a questão do próprio diagnóstico, tem também a questão social, emocional, espiritual envolvida no processo. Então, o acompanhamento com a equipe multidisciplinar é de extrema importância. É isso mesmo. Doutor Washington, é um assunto tão interessante, né, Lídia, que a gente fica aqui brigando para tentar tirar dúvidas, porque pode ser a dúvida de quem está ouvindo a gente pela rádio, pela TV, acompanhando pela internet. Doutor Washington, o psicológico, né, o controle da mente, das emoções, isso de alguma maneira ajuda essa mulher a chegar até o fim ou a ir até o limite da melhor maneira, porque a mente comanda o corpo, né? Isso realmente faz sentido? Faz muito sentido. Eu posso citar um exemplo, obviamente sem citar nomes, claro, mas... Eu já atendi pacientes que, com diagnóstico de câncer de mama, que há perspectiva de tratamento, de cirurgia, de quimioterapia, seja ela antes ou depois da cirurgia, enfim, há perspectiva de cura ou pelo menos de tratamentos para aumentarem a sobrevida. Entretanto, a paciente teve uma questão emocional, digamos assim, psicológica tão importante, mais até do que o quadro oncológico, que ela entrou num quadro de depressão profunda. E por mais que nós tentássemos ajudar nesse meio de campo, como eu coloquei ainda há pouco, com atendimento com psicóloga, com psiquiatra, para, de certa maneira, tentar fazê-la entender este processo, a questão psicológica dela foi muito maior do que a questão oncológica. Então, a gente sabe que eu não vou dizer que é preciso, mas que é sempre aconselhável que a paciente oncológica tenha consultas regulares com a psicóloga, com o psiquiatra, que haja um acompanhamento e um carinho no seio familiar, né, do que, quando a gente fala de compreensão, quando a gente fala de acolhimento, porque tudo isso está muito relacionado com o tratamento da paciente e com a cura também. A rede de apoio ela é fundamental. A rede de apoio Sabe um dos fatores que mais afasta a mulher do diagnóstico precoce? O medo. O medo do exame, o exame dói, é de sensibilidade. Cada mulher é diferente. Eu faço a mamografia, eu não sinto nada. Eu já faço a mamografia na mama que eu ainda tenho, não sinto absolutamente nada. Mas tem aquela mulher que é mais sensível e sente. O medo do resultado, ela pega o resultado em gaveta, tem medo de descobrir. E o medo de ser abandonada pelo parceiro, de não ter cuidado, de preocupar a família. Eu ainda acrescentaria, se você me permitir, o medo da questão estética. Já ia perguntar sobre isso. Porque querendo, na verdade, concordemos ou não, os seios, né, uma pessoa do sexo feminino, por exemplo, caracterizam ali a feminilidade, né, até de certa maneira a sensualidade, a beleza. Então, o receio de ter o diagnóstico, imaginar ou saber que a partir do diagnóstico um dos tipos de tratamento propostos
é a cirurgia de retirada parcial ou total da mama, também ainda é um tabu, importante né? obstáculo e tabu. Exatamente, olha, e eu sempre falo que a primeira coisa, quando ele falou para mim, a médica patologista me ligou para saber se a tua idade estava certa, Brenda, realmente é um câncer de mama, chora tudo que você tem para chorar, eu vou te encaminhar para a Fundação Secom e a gente vai iniciar o tratamento. E a primeira coisa que eu perguntei, doutor, eu vou fazer quimioterapia? Porque a primeira coisa que a mulher pensa quando se fala no câncer de mama, antes até de pensar na cirurgia, ela pensa na quimioterapia, que ela vai perder os cabelos. né? No estereótipo da quimioterapia. E a Eu gente... vou perder os cabelos e os cílios, amiga. Quando a gente se olha no espelho, a gente se identifica com quem a gente é. É os nossos cabelos, os nossos cílios, a nossa sobrancelha. Então, essas somos nós durante toda a vida. Quando você tem um cabelo longo corta, você já se acha diferente. E você tinha o cabelo longo, eu vi Tinha nas o tuas cabelo redes longo. sociais, o cabelo longo, e aí tem toda essa autoestima, tem toda a tua característica, né? Com 23 anos, o colágeno lá no alto, né? Linda, E aí, né? Hoje, eu falo, meu cabelo cresceu novamente desde 2021, né? Eu fiz a quimioterapia em 2020. E hoje ele voltou a ser longo, mas ele é muito mais do que estética. Hoje o meu cabelo, ele é um símbolo da minha vitória. E para muitas pacientes que olham para mim, estão iniciando o tratamento e falam assim, teu cabelo caiu? Aí eu falo, caiu. Meu Deus, mas tu ficou careca? Fiquei. Então meu cabelo vai crescer todo de novo? Eu falei, vai legal. crescer. É um símbolo para elas de esperança. Sim. Então, ele é muito mais do que apenas estética hoje em dia. Mas é a primeira coisa que a gente pensa. Doutor, para quem está ouvindo a gente, está ouvindo a Brenda falar, a Brenda tinha 23 anos. A gente tem essa tendência de achar que o câncer de mama só é para mulher mais velha, mulher de 40, acima, 40 a mais. A Brenda, tão nova, é uma incidência que tem acontecido? Olha, o câncer de mama é um dos fatores de risco, está diretamente relacionado com a idade. Então, quanto mais a idade vai avançando, maior os riscos do desenvolvimento do câncer. Claro que, de maneira bem geral, é mais prevalente em mulheres acima de 40, 50, 60 anos. Entretanto, há um percentual relativamente alto para mulheres antes dos 40 anos, de aproximadamente 15 a 20%, né, dos totais dos números diagnósticos. Então, não é prevalente, mas são números, porque quando a gente pensa em números, eles parecem muito distantes. Né? Nossa, é 15%. Rapidinho, doutor, rapidinho. E anos atrás, era 5%. Hoje já está se falando em 15%, Isso. porque a doença está chegando cada vez mais cedo. Quando a gente pensa em números, a gente fica muito distante, né? O número não é uma pessoa. E acha que nunca vai estar... Acontece só com o vizinho, né? Mas quando você está diante do cenário de um parente seu, uma esposa, uma namorada, noiva, mãe, irmã, vizinha, amiga, Filha, já muda né? totalmente o cenário. Filha já muda totalmente o cenário. Então, me permita a pergunta, Brenda. Tu falaste que a tua mãe também tem o diagnóstico, né? A data do diagnóstico dela, ela tinha quantos anos? O primeiro, ela já tinha 43. 43. Porque quando a gente fala de mamografias, exame de rastreio no contexto geral, né, são indicadas conforme aí o Ministério da Saúde para mulheres acima dos 50 anos, você tinha 23 ainda, né? Entretanto, agora neste ano, está garantido o direito de que mulheres acima dos 40 também realizem a mamografia, mas a gente tem que pensar que mulheres antes dos 40 também desenvolvem câncer de mama, né? E que a gente fala de mamografia, mas, entretanto, a mamografia ela não é o melhor exame no contexto de mulheres abaixo dos 30 anos, nem para diagnóstico ou rastreio. O melhor, neste contexto, é a ultrassonografia, que eu imagino que foi o que você iniciou. E antes até da ultrassom, é o toque. Sim. É o autoexame. A mulher, ela precisa aprender. Eu faço muitas palestras, né? E levo para as mulheres o ensinamento de fazer o autoexame. No começo, você sabe que é outubro rosa? Todo mundo levanta a mão. No final da minha palestra, eu falo, alguém aqui sabe fazer autoexame? Elas ficam assim. Com vergonha. Com vergonha, com tímida. Aí, não, surge a dúvida, Lidiane. Será que eu realmente sei fazer? Porque tudo que essa menina falou, tem muita coisa que eu não sabia. Será que eu realmente sei? E aí eu ensino elas a fazerem corretamente. Não é só passar a mão na mama. É a pressão dos dedos que é diferenciada. Um círculo imaginário, fazer com calma. Se a mama é mais densa, fazer no banho, que a mama fica maleável, passar o sabonete ou o creme.
Apertar o bico do peito, fazer uma pressão, porque é comum ter um líquido transparente, uma massinha branca, mas se for fétido, amarelado, sangue, é um sinal de alerta. Pode ser um ducto, uma mastite, um cisto benigno, ou pode ser, sim, algo mais grave. Você só vai saber investigando. Axila. Muitas mulheres não tocam na axila. É possível, sim, ter nódulos cancerígenos na axila. Acha que Colo. o autoexame se limita à mama? Exatamente. Doutor, Nessa o região, colo. né, do colo. Você sabia, Lidiane? Você sabia? Não, do colo. Do colo eu já tinha ouvido falar assim. Eu tenho uma amiga, ela tinha 27 anos. Quando ela teve o primeiro sintoma, começou no colo. Não era mama, aqui especificamente na Ela mama. sentiu Começou o no nódulo. colo, sentiu o nódulo no colo. E aí não era nada, aí fez o exame, nada. 6 meses depois, a mama dela estava tomando uma coloração já avermelhada, já estava inchando e começou no colo. Cada câncer, amiga, não é igual. Existem vários tipos, Ninguém né? é igual, né? Exatamente. Eu posso pedir para ele agora, já como especialista, né, corpo clínico, falar que os tipos de câncer, eu tive um triplo negativo não hormonal. Inclusive, eu queria perguntar isso, doutor. Fale Mas na acho que linguagem, fale na Eu fiz só linguagem químio, popular. Eu não fiz imuno. Tá. Eu não Qual respondo. foi esse tipo de câncer da Brenda? Então eu vou responder a pergunta de duas maneiras. Primeiro, caracterizando de maneira genérica, uma paciente que palpou um nódulo, né? E aí eu coloco até um parênteses aqui, de que nem sempre o primeiro sintoma é um nódulo, né? Um caroço. Uma a cada 10 pacientes com diagnóstico de câncer de mama não abriram a investigação diagnóstica com caroço, que às vezes pode acontecer sem caroço. A tá? fisgada? A fisgada geralmente está relacionada com caroço. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, na mamografia há um achado chamado de microcalcificações, que ainda está dentro do ducto mamário, não tem nódulo palpável nem pelo exame, nem pelo autoexame, nem pelo exame físico realizado pelo médico, mas na mamografia já é detectável. E está diretamente relacionado com malignidade. Mas, enfim, palpou-se um nódulo, fez a biópsia ali, o primeiro resultado que sai é o estudo anátomo-patológico, né, que é o resultado da biópsia propriamente dita, digamos assim. Esse resultado ele vai dizer se é câncer ou se não é, né? Os próximos exames patológicos a serem feitos é o imunohistoquímico, né? É o imunohistoquímico que vai dizer se trata de um tumor luminal A ou B, né, que é quando há positividade de hormônios, estrógeno e progesterona, se uma proteína de membrana chamada de HER2 ou HER2 é positiva ou negativa, ou mais ou menos, que você tem que pedir um outro exame. Então, há o perfil hormonal positivo, há o perfil hormonal negativo, há o perfil HER2 positivo, há o perfil HER2 negativo, há o perfil triplo positivo, onde tudo é positivo, e há o perfil triplo negativo, onde tudo é negativo. Então, o que vai direcionar o tratamento é o exame imunohistoquímico associado, em alguns casos, a exames moleculares, a exames genéticos, BRCA1 e 2, por exemplo. E, claro, com os exames de imagem de estadiamento. Os exames de imagem de estadiamento é que vão dizer para o examinador, para o médico, se aquela doença está restrita somente à mama, se é uma doença localmente avançada ou se é uma doença, no pior dos cenários, metastático. Eu tive um estadiamento B. B. Você O que é o estadiamento B? Destrinchar para mim. Será que foi o 1B? 1B. Porque as letras vêm depois dos números, né? Quando a gente fala de estadiamento, é estadiamento clínico, estadiamento... Eu lembro dele ter falado 1B. 1B. É 1, 2, 3 e 4, né? Um é mais fraco? Sim. Numa escala? Numa escala 1 é mais fraco. Né? Existe uma escala internacional chamada de TNM, onde T significa tumor, né? Na verdade, é tamanho de tumor ou infiltração do tumor naquele órgão. N significa presença ou não de linfonodos acometidos, suspeitos por neoplasia. E M significa presença ou não de metástase à distância. E aí, conforme você vai pedindo os exames de imagem e os resultados vão se mostrando, você vai colocando aquela paciente, definindo o estadiamento clínico dela. Né? Para estadiamento clínico ou radiológico até 3, por exemplo, a perspectiva, o objetivo do tratamento ainda é um tratamento curativo, né? Que a doença ou é uma doença local, de pequeno ou grande volume, ou é uma doença localmente avançada, né? E aí, por exemplo, para triplo negativo, se não for uma doença localmente avançada, que nem você falou que o estadiamento clínico 1B não é uma doença localmente avançada ainda.
Para triplo negativo, a gente considera localmente avançada ou um tumor maior que 2 centímetros ou acometimento de linfonodos axilares. Mas aí vem a questão, doutor. Eu não respondi a quimioterapia. Como, Brenda, você sabe? Porque mesmo durante a quimioterapia, o tumor continuou crescendo. Ele não tinha cor. Fizeste a branca e a vermelha? Fiz a branca e a vermelha. Era para diminuir. Ele não tinha cor, não era vista a olho nu e a minha mama tinha um tamanho normal, né? Uma da outra, direita e esquerda. Mesmo após as 16, o tumor foi crescendo, tomando uma coloração arroxeada e ele foi atrofiando a minha mama. Ela estava diminuindo em comparação à outra. Como se estivesse murchando. Como se estivesse murchando. Tipo um maracujá. E eu fiz o esvaziamento axilar. Então, deu positivo, né, na axila. É isso. Quais são os sintomas, doutor? Já pegando aqui viagem, carona no que a Brenda está falando. E essa questão da axila, né? Eu acredito que muitas mulheres estão nos ouvindo, jovens também, né? Quais são os sintomas iniciais, enfim, que a gente pode levantar uma suspeita e procurar uma orientação? Bom, de maneira bem geral, presença de nódulo, um ou mais nódulos na mama, em uma ou em ambas as mamas. O caroço nas axilas também, né? São sinais de alarme, digamos assim, que precisam de uma investigação diagnóstica. Dor na mama, seja fisgada, do aperto, compressão, alterações na coloração da pele, alterações na estrutura da mama, né? Aquela mama que tem um abaulamento, uma retração. Doutor, abaulamento, para quem não... Abaulamento português. O abaulamento é um inchaço localizado. Inchaço localizado, retração é um afundamento. Sim. Tá? Alterações no mamilo, alterações ainda da arquitetura estrutural da mama, que às vezes a mama se assemelha a um aspecto de que a gente fala de casca de laranja, né? A Brenda colocou há pouco sobre a questão da drenagem espontânea ou provocada de secreções pelo mamilo, né? Mais ali de aspecto serossanguinolento, né? Algo que fuja da normalidade. Então, esses sinais, eles merecem especial atenção. Quando a gente fala de outubro rosa, a gente está falando de prevenção e diagnóstico precoce. A gente está almejando diagnosticar aquela mulher que ainda nem teve o sinal e sintoma. Essa é a diferença. E não esperar também os 40 anos, Exatamente. né? Porque disso tudo que a gente já conversou, existe um detalhe muito importante que é a vergonha, a falta de informação e principalmente de uma conversa dentro de casa. Quando eu tinha 15 anos, eu sentia umas dores. Eu sentia, nesse período menstrual, eu tinha muitas dores nas mamas, eu não conseguia nem abrir os braços e muito menos abraçar ninguém. E eu fui até o SECOM, fiz uma ultrassonografia mamária. E aí foi diagnosticado glândulas menstruais. E às vezes, muitas mulheres acabam caindo só nessa, né? Só são glândulas, é o meu período menstrual. E depois? E depois do período, como é que fica? E meninas novas que têm a vergonha. Porque, querendo ou não, para muitas meninas, assim como para muitas mulheres, é constrangedor. Tem mulher que não quer ter um contato com um médico do sexo masculino, quer a mulher, quer tudo isso. Então, a gente precisa desmistificar, quebrar paradigma, quebrar a barreira, tirar o medo e, principalmente, a vergonha. Exatamente. A vergonha, o tabu, as barreiras, os bloqueios são diretamente relacionados aí com diagnósticos tardios, né? Com diminuição da taxa de sobrevida, com insucesso no tratamento, com falha no tratamento que seja. Diminui aí os números das pacientes que têm propensão para tratamentos curativos. Então, mais do que nunca é diagnóstico precoce e prevenção. Doutor, e aquela mulher que amamentou, passou um tempo, ela tem a possibilidade de depois sair algum tipo de líquido da mama? Eu posso complementar a tua pergunta com uma resposta um pouco maior? Sim. Quando a gente fala de amamentação, a amamentação configura um fator protetivo, né, contra o câncer de mama, por algumas questões hormonais, da mesma maneira que a gestação também configura um fator protetivo, né? A estimativa de que mulheres que amamentam um ano seguido, ou 6 meses numa gestação, 6 meses na outra, a cada ano de amamentação, ela diminui o fator de risco de 1 a 2% para o desenvolvimento do câncer de mama, tá? E qual foi a sua pergunta na segunda parte? Essa questão de, depois de um tempo, ela pode ter sair algum líquido da mama um tempo depois, tipo 5, 6, 8 anos, e ela tem que alertar. Gravidez, depois da amamentação. Aí é um período muito, muito distante já, que não tem correlação com a lactação, não. Sim.
Aí, se sai esse líquido... Aí já é um sinal de um alarme alerta. que merece uma investigação Entendi. diagnóstica. Tem várias mulheres que descobrem durante a gestação um câncer. Inclusive, tem aquela cantora Camila Campos, uma cantora gospel. Eu não lembro agora se ela estava no fim da gestação ou se ela tinha acabado de ter a neném dela, né, a filha caçula, quando ela desenvolveu o câncer de mama. Então, tem vários casos assim. Doutor, tem algum fator que pode que predispõe essa mulher a desenvolver um câncer de mama? Fator genético, fatores de risco, alimentação, enfim, hábitos. Então, vamos lá. Fatores de riscos são divididos em dois: os não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis são fatores inerentes àquela pessoa. Por exemplo, idade é um fator de risco não modificável. Sexo feminino é um fator de risco não modificável. Histórico familiar positivo de parente de primeiro grau que tiveram câncer de mama ou de ovário é um fator de risco não modificável. Histórico obstétrico ginecológico é um fator não modificável. Fatores modificáveis, fatores relacionados a hábitos de vida, né? Então, tabagismo configura um fator de risco, o alcoolismo configura um fator de risco, estresse configura um fator de risco, a não busca para a realização de consultas e exames periódicos configura um fator de risco. E eu vou colocar um asterisco aqui, que foi muito interessante a Brenda trazer um anteponto ao que eu estava falando, que eu falei sobre gravidez, configura um fator protetivo, e que lá no início eu falei sobre prevenção. Sim. É legal a gente falar de que, quando a gente fala de prevenção, a gente tende a achar que vou fazer tudo o que está a meu alcance sobre prevenção, ou vou minimizar a minha exposição aos fatores de risco e não vou ter o câncer de mama, ou câncer no contexto geral. Quem toma as medidas preventivas pode ter, assim como quem não toma pode não ter. Não é na medicina, a gente costuma falar que é nem sempre nem nunca. É claro que se você minimiza a exposição aos fatores de risco, o seu risco para o desenvolvimento do câncer de mama é diminuído. Vamos lá. Estatisticamente, me corrija se eu estiver errada, mas é 5% hereditariedade e 95% adquirido, que são todos esses fatores. Exatamente. Que ele falou, né? Estresse, alimentação, isso. Mas existe aquela pessoa que ela é sobrepeso, por exemplo, e ela não desenvolve o câncer, e uma pessoa que é vegetariana pode desenvolver. E aí você fica buscando os porquês. O porquê. Entendeu? Aconteceu já, eu conheço inúmeras histórias de mulheres, né, que tem essa questão. Como eu falei, eu não pegava nem gripe, né? Então, por quê? Eu fiz o exame genético, não sei se vocês já ouviram falar do mapeamento genético, né? E eu tive negativo para a mutação BRCA1. BRCA1? BRCA1 e 2. Isso. Só que aí o que eu falei, mas como assim? Porque eu tinha certeza que eu estava no fator hereditário por conta da minha mãe. Mas aí eu lembro que o Dr. Gerson Mourão, que é o presidente da fundação, ele olhou e Brenda, aí ele me explicou, né, tecnicamente, que eu não vou saber explicar para vocês agora, mas que poderia sim ainda, mesmo que tenha dado negativo, ser hereditário, mas que tinha que procurar outros genomas, enfim, isso aí. Eu vou colocar até uma questão um pouco filosófica, né? O que nós sabemos sobre mutações genéticas, câncer, ou de maneira geral, é uma gota. O que nós não sabemos é um oceano. Eu classifico o câncer, principalmente hoje, né, no mundo que nós vivemos, com toda essa loucura que a gente vive, né, multifatorial. É multifatorial. Não tem uma causa específica, não é uma receita de bolo. Brenda, e qual é a mensagem que você deixa para essa mulher, para essa jovem que nos ouve agora? Você superou o pior momento da sua vida, quando você disse, né? Quando você recebeu o diagnóstico. Você decidiu enfrentar aquele momento de cabeça erguida, com fé, né? Que tudo daria certo. Hoje, depois de tudo que você passou, quem é a Brenda e qual é a mensagem que você deixa para essa mulher que de repente está com medo de descobrir o que ela tem, né? E está com medo do tratamento? Então, sempre me fazem isso. Quem era a Brenda antes e a Brenda hoje, né? Falo, a Brenda é uma mulher que amadureceu, era uma menina, mas amadureceu numa situação inesperada de muita dor, mas eu continuo sendo a mesma Brenda, cheia de sonhos, cheia de projetos. Eu não perdi a minha identidade, que esse é o maior medo de uma paciente oncológica.
Eu me reconheço hoje, para além dos meus cabelos, dos meus cílios, das minhas sobrancelhas, mas a minha essência do seio, né, que eu não fiz a reconstrução, inclusive, faltou a gente falar essa parte, porque a reconstrução, ela é muito perguntada, por que eu não faço a reconstrução? Simplesmente, gente, porque uma mulher que... Na verdade, porque eu não coloco silicone, essa é a pergunta. Porque uma mulher que faz mastectomia radical como eu, com retirada de linfonodos e não tenho pele, eu não tenho como alocar, acomodar um silicone. Então, eu teria que fazer uma reconstrução mamária, que eu precisaria de pele, tirar a pele de outro lugar, para poder alocar o silicone. Talvez eu nem goste do resultado. Vale a pena? Então, tem essa questão e é um direito meu de escolher se eu quero passar por isso. Não porque a minha amiga acha, porque eu sou muito nova, porque o meu marido quer, né? Quando a mulher é casada, não é o meu caso. Aí fala, mas o teu marido. Aí eu até brinco, né? Falo, mas para que ele vai querer 2 peitos? Ele só tem uma boca. Tem que trazer. Traz esse humor ácido. Não, a gente brinca, né? Eu tenho um grupo de 200 mulheres, então a gente tem a autoridade, lugar de fala para ter humor ácido. Então, assim, hoje a gente vai vivendo um dia após o outro, como tudo na nossa vida, né? Não só no câncer, todos os problemas que nós enfrentamos. É importante dizer que diagnóstico não é o fim. Quanto mais cedo você tem um diagnóstico, mais chance você tem de cura. É a sua chance e a sua oportunidade. Não perca ela. E para quem já está passando pela doença, você não está sozinha. Nós estamos aqui. Nós temos um grupo aí, como eu falei, de 200 mulheres, que é o Projeto Lute Como uma Garota, e eu te convido a procurar a gente na rede social. E a gente está de portas abertas, de braços abertos, para poder estar fazendo essa rede de apoio cada vez mais forte. Quem procura... Cura, cuida e acha, né? A chance de viver mais, né, Lidiane? De se cuidar, de respeitar o seu corpo, os seus limites e ter a chance de viver muito, né, doutor? Exatamente. Doutor, e para o senhor como especialista, como profissional, qual mensagem que o senhor deixa, qual alerta? Porque a gente traz toda uma conversa, a Brenda conta o caso, o senhor fala dos cuidados, mas querendo ou não, ainda tem pessoas que têm aquela síndrome de Gabriela, que acontece em várias esferas, em vários momentos. O que a pessoa, não só a mulher, porque a gente fala de Outubro Rosa, já é característica da mulher, mas o que as pessoas precisam entender e que sirva de alerta? Deixando uma mensagem. Nesse mês de outubro, que é Outubro Rosa, mês voltado para a gente falar sobre conscientização acerca do câncer de mama, que é o câncer mais prevalente no sexo feminino, a gente tenta levar informação para dentro da casa das pessoas, a gente tenta levar acolhimento para aquela mulher já diagnosticada, a gente tenta levar conscientização para a população como um todo. É claro que o homem, no contexto familiar, ele tem uma esposa, ele tem uma mãe, uma filha, uma vizinha, uma tia, e ele precisa estar munido também de boas informações. Inclusive, como a gente colocou há pouco, o câncer de mama não é exclusivo somente do sexo feminino. Também acontece no sexo masculino. Então, nesse mês de outubro, acolha boas informações, né? E para as mulheres já diagnosticadas, se sinta acolhida. Eu representando aqui a Oncológica do Brasil, nós trazemos ações, nós somos engajados nas ações, seja dentro da clínica. Inclusive a Brenda já foi uma das vezes lá no Laço Rosa, que é um movimento que nós promovemos para todas as nossas pacientes do sexo feminino, pelo menos uma vez ao mês, onde a gente existe uma roda de conversa, existe um incentivo à cultura, à arte, às vezes nós as levamos para ambientes externos, enfim, para trazer aquela paciente, trazer aquele contexto familiar para próximo, não da gente, mas para próximo uma das outras. Porque passar por uma batalha sozinha é muito mais difícil do que passar acompanhado. Então a gente está aqui justamente para isso. E só sabe quem passa, né? Literalmente. Priscila, obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom, né, Lidiane? Essas conversas nos engrandecem e enriquecem também, porque estamos aqui como jornalistas, mas também somos mulheres. Mães. Temos mulheres nas nossas famílias. Sou mãe, tenho mãe, enfim, a minha filha, a Melissa. Então, eu acredito que o verdadeiro sentido de ser mulher é dar importância mesmo à vida, né? A mulher, ela passa por tanta coisa, né? E conhecer um pouco mais sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, não nos custa muito, né? Aliás, custa sim, né? Custa a nossa vida. E eu agradeço ao Dr. Washington, a Brenda também que trouxe aqui a sua experiência, a Lidiane também que conduziu essa conversa, né?
de uma maneira muito leve, com leveza, com transparência, trazendo muita informação bacana. E já estou com gostinho de quero mais, viu, Lidiane? Semana que vem. Estou disposta aqui a outros convites, porque outros servidores devem vir também, né? E é um bate-papo muito bacana para quem está aí do outro lado acompanhar essa e outras temáticas que estão vindo por aí, né, Lid? Com toda certeza, é importante. A gente precisa ser não só a comunicadora, a gente precisa propagar ainda mais. Muito obrigada, doutor. Obrigada, Brenda, Priscila. Obrigada. E claro, para você que nos acompanhou, muito obrigada. E a gente já faz aquele convite para na próxima semana você estar aqui conosco e nós vamos falar de COP30. Mulher, se cuida, se toca e saúde.